Poeticamente exausto, verticalmente só, lembro memória de um qualquer verão em nenhuma parte. Percorro o suor dos mortos, acabo em cada boca que começa, e como os mortos soaram antes da guitarra de barro. Kid, companheiro antiquíssimo, pergunto, o desespero já foi jovem? Quem doará seu rosto ao trigo da aurora? Quem, quando a areia crescer nos olhos, resolverá a rosa marítima? A escolha das fotografias foi um bocado difícil porque o Zé não gostava nada de ser fotografado, portanto há pouquíssimas. Esta foi tirada do bilhete de identidade dele, portanto a ampliação não ficou grande coisa, mas foi que escolheram para o livro. Esta é uma fotografia feita já em África, no Alto Moocwe, nos anos do César Mexia de Almeida, que ele está num grupo e que o meu pai conseguiu aqui numa casa boa de fotografia, portanto retirarem-no e ampliar-se, e realmente está o Zé, está o sorriso dele, estão os olhos lindos dele, está tudo. E esta é de facto a fotografia que eu mais gosto do Zé, porque é ele, pronto, é a expressão, ele está sentado, está com o livro à frente, tem um copo em frente, é uma posição que ele fazia, usava imenso, de pôr a mão assim na cara, portanto, acho que está exatamente aquilo que ele é e é que eu gosto mais dele. Encontrei-me, sou poeta, cantem estrelas para mim, murmurem flores os meus versos de sangue, que eu farei da noite o mais belo gesto de oferta. O José Bação Leal foi um jovem que aos 23 anos morreu em África, uma personalidade muito rica do ponto de vista cívico, do ponto de vista da sua veia poética. Só tem publicado um livro que foi em 1971. Nesse ano foi o livro mais vendido na Feira do Livro. Posteriormente foi apreendido pela PIDE. Sendo muito pessoal, muito original, era muito representativo de um certo espírito de geração. Estava ligado à corrente francesa do Esprit, do Emmanuel Mounier, e tinha uma grande admiração. Suponho que numa fase inicial ele estava muito voltado para a poesia de Sofia de Melbrenner, do Pedro Tamen, dos católicos progressistas portugueses. Mas depois os gostos dele foram-se alargando. O que é que se pode saber do Zé como ser humano, através daquilo que ele escrevia? Para já uma autenticidade rara, depois uma certa pureza, uma certa vontade, uma certa ânsia de absoluto, inicialmente muito voltado para Deus, depois a descoberta dos outros, do mundo dos outros, também a partir da sua experiência do catolicismo, mas cada vez ele se torna mais, cada vez fica mais perto de um socialismo marxista. Portanto, ele também tem uma ideia muito bonita do amor, que é extremamente importante na poesia dele. A visão da mulher também é muito delicada, cheia de sensibilidade, de respeito, de ternura. José Crisóstomo Gomes Bação Leal nasceu em Lisboa em 1942. Filho do reputado médico João Bação Leal e de Maria Emília Gomes, desde cedo revelou grande sensibilidade e curiosidade, o que o levou a cultivar o conhecimento de disciplinas como a literatura, a filosofia e a política. Fazendo-o, desenvolveu ainda muito novo uma consciência crítica do Portugal salazarista. A sua lucidez e determinação marcaram para sempre as pessoas com quem se cruzou. Naquele tempo, estamos a falar de finais dos anos 50, anos 60, a política não tinha uma representação evidente, pelo menos naquilo que era a minha relação, por exemplo, com o Zé. Era por traços, por referências que a política aparecia, sei lá, em relação a filmes, ou em relação a livros, ou em relação a textos. Falava-se também naquelas revistas de cinema, como o Positivo, do cinema. O Zé interessava-se muito por isso e discutiam-se os filmes, não eram só esses, portanto, o Antonioni, como já falámos, o Fellini, e a política vinha um bocado por acréscimo. Ma tu sei di sinistra o di destra? 'Sto 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 '
Come mai mi domandi una cosa del genere? Ti occupi di politica? No, per carità, così. È come domandare in che cosa credi. Sono parole grosse, Giuliana, che richiederebbero risposte precise. In fondo, non si sa bene in che cosa si crede. Si crede nell'umanità, in un certo senso. Un po' meno nella giustizia. Un po' di più nel progresso. Si crede nel socialismo? Forse. Quello che importa è di agire nel modo che si ritiene giusto. Giusto per sé e per gli altri. Cioè di avere la coscienza in pace. La mia è tranquilla. O homem deve ser livre no território da razão. É fundamental, Luís. É fundamental que o homem possa pensar, que o homem tenha direitos. Que importa os que não entendem esses direitos? Se uma minoria de homens justos puder viver, será sempre melhor do que uma sociedade de algozes. E a liberdade é a verdadeira bandeira dos homens justos. O Zé era filho de uma pessoa que não era afeta ao regime. E não era república, quer dizer, não era através da república. Um irmão do meu pai também não, que assinou um documento contra o Salazar, andou fugido, portanto isto do lado do meu pai. Do lado da mãe é uma família super tradicional e que eu acho que realmente houve uma mudança enorme depois da guerra colonial. Foi na altura em que a minha mãe deixou de ser salazarista e houve uma reviravolta enorme, que eu estou convencida que se ela tivesse sobrevivido, que teria sido uma católica progressista. Eu acho que ela foi uma pessoa que a certa altura da vida sabia imenso das opções dele, porque eu lembro-me de um dia 1 de maio, não me lembro de que ano, em que a minha mãe estava numa angústia horrorosa e eu não percebia muito bem o que é que se estava a passar e eu via olhar para o relógio constantemente e soubemos depois, vim a saber mais tarde, e depois o Zé quando chegou a casa, tinha estado numa manifestação ali na Almirante Reis, em que tinha havido uma intervenção da polícia. Todos nós, vindos do colégio militar, o Zé Bação era a pessoa mais politizada de todos. Sim. De longe. Eu devia ser, talvez, deste conjunto de amigos, o mais conservador e o mais tradicionalista. De maneira que talvez não tivesse a mesma abertura comigo que teria convosco. É que o Zé, no fundo, defendia aquelas ideias de liberdade e de uma sociedade aberta e tudo isso. Agora, se era socialista, se era comunista, se era à esquerda, se era à direita, não. Era democrata. O Zé era o que naquela altura era assim um bocadinho subversivo. Um bocadinho. Era subversivo. O Zé não se referenciava muito, como nós também não nos referenciávamos muito, pela política enquanto tal, como estava a dizer o Zé Mário. Quer dizer, era mais, digamos, a defesa de um certo número de valores, de um certo número de atitudes, de um certo número de pessoas que não podiam ser faladas à vontade. Era mais em falar naquilo que era proibido. E tínhamos que procurávamos nos livros, procurávamos em algumas pessoas, mas era preciso ter cuidado com quem falávamos. Como tu te lembras, a barata vinha dali e acabava mais ou menos aqui. Se calhar acabava no Isto depois foi tudo acrescentado. Acabava no degrau. Não, acabava no degrau, pois, justamente. E até ali à entrada, aqui era a livraria onde tinha o balcão. A partir daqui era uma zona que tinha umas prateleiras e onde havia livros que eram fornecidos por baixo do balcão, livros enfim, políticos ou de caráter não autorizado pelo regime da época e, portanto, o Zé Bação vinha muitas vezes aqui comprar, inclusive, livros dos poetas negros, do H.C. Zega, etc. E aquelas revistas do Caia do Cinema e do
enfim, várias revistas de cinema. Em cima do balcão tirava a fotografia ao cliente e já sabia se era cliente para poder vender livros ou não. Claro, pois era exatamente isso que acontecia. Mas de facto a barata era muito pequenina. Com o Zé Bação havia a vantagem do Zé Bação morar aqui ao lado, não é? Morava aqui em casa do pai na João 21, eu também não morava muito longe, encontrávamos na Copa e vinhamos da Copa até aqui a pé, facilmente, estávamos aqui, víamos os livros, falávamos com o Barata e tal. Só a ver aqui os passeios faz-me lembrar essa imagem, a imagem do Zé a andar. O Zé tinha uma passada que era muito peculiar. Ele balançava um bocado, ligeiramente o corpo, parecia uma pessoa mais velha. Não tinha um andar, digamos, de militar, era um andar que não era, não é? Portanto, não era aquele andar direito, certo. Vocês não sabem porque é que José Bação Leal veio para este colégio? Terá tido a ver com a separação dos pais, não sei. O pai é capaz de ter pensado em pôr o Zé num colégio interno, enfim, para ele não estar a viver aquela situação de andar em casa do pai ou em casa da mãe. Mas eu nunca falei com o Zé sobre essa questão. E não sei se o Zé era muito reservado nessas coisas. Relativamente à sua vida familiar, era extremamente reservado. Como é que o Bação Leal se enquadrava neste espírito militar? Realmente não teria vocação para a vida militar, mas ele estava profundamente integrado no espírito do colégio. Ele adorava o colégio militar. O colégio, a instituição, a maneira, o que se vivia aqui dentro, o que ele viveu, de certeza que ele não renegava 1 milímetro dessa formação, nem desse espírito. E o Zé Bação, de facto, a esses valores ele aderia fortemente, porque era um espírito ético, um espírito com um desejo profundo de justiça, enfim, havia um certo número de desejos nele que faziam com que ele apreciasse estes valores, independentemente depois da vertente de como é que isto seria aplicado se ele fosse para a tropa. Enfim, aí ele se calhar era um civil. Eu lembro um pouco do Zé aqui dentro, porque o Zé não era uma pessoa muito expansiva, não era uma pessoa que, digamos, entrasse nas coisas de grupo, nas conversas de grupo. Eu penso que ele era um bocado reservado, um bocado tímido, uma pessoa sensível. Não, é que a Luísa perguntou se ele alguma vez foi repreendido. Ele propriamente repreendido não foi, mas não era assim, não era propriamente uma pessoa que fosse... a quem os superiores dissessem que era um exemplo. Exatamente, era um bocadinho marginal. Está aqui o Zé e eu estou ao lado dele. Na nossa viagem à Índia fomos recebidos por... Tu estás aonde, Kid, pá? Se não estiver com uma máquina na mão, estou aí, pá. Estavas a tirar fotografias para variar? Está aqui o Zé. O Zé está aí, vê-se bem. Eu estou aqui. Eu não sei onde estou. Se eu não estava com a máquina na mão, também é que deves estar. Sim, mas o Zé tinha uma cara muito bonita, pá. Eu estou aqui ao lado dele. Eu estou ali, olha, estou a espreitar ali por trás. Estás aí? És tu? Sou eu. Estás ao lado do Esteca? Exatamente. Em relação a este aqui. O que é que vocês recordam dessa viagem de cinema? Foi ótimo. Não, pá, foi uma boa viagem espetacular. Passeámos pelo Médio Oriente, fomos visitar a escola militar congénere de Beirute. À vinda para cá viemos por Roma, não foi à ida. Foi para Roma que nós viemos por Roma e pelo Cairo. Pelo Cairo. E pelo Cairo. Naquele tempo os meninos e as meninas com 16, 17 anos não saíam, não é? Mas de facto aquilo rasgou para todos os nossos horizontes. Que tinham algum gosto pela cultura portuguesa, por razões mais culturais do que políticas. E na altura já se verificava que as pessoas eram todas muito simpáticas e muito carinhosas para connosco. Bom, isso era um aspecto. Depois o outro aspecto era de pobreza, de facto. Quer dizer, a pobreza era qualquer coisa que saltava aos olhos, designadamente na Índia, mas também no Cairo.
Enfim, e não há dúvida que um jovem que pela primeira vez sai de casa e começa a ver essas realidades, percebe-se que não é tudo igual àquilo que tem ao pé da porta. Se para nós, enfim, abrirmos os olhos para o mundo. Há de facto aqui um património cultural e de conduta que é comum. Eu acho que isso, e isso para mim é uma das formas de conhecer o Zé. Se as pessoas não tiverem a percepção de que o Zé andou no colégio militar, são capazes de não conhecer, ou são capazes de não entender muitas das atitudes que ele tomou. Então tu já não te lembras do passo do Zé, pá? Era um passo incerto e muito característico, tão característico como o nó da gravata. Aquele nó da gravata só o Zé que o dava. A gente vinha da Copa até aqui, a casa dos nossos pais, ou da casa da mãe do Zé e dos meus pais, almoçávamos, ou jantávamos, de preferência jantávamos, e depois descíamos novamente aqui a Rua de Angola. O sapateiro era aqui, por alguma razão, a gente parava aqui um bocado, e enfim, aquilo que é mais significativo para mim foi que os meus pais não me disseram que o José Bação tinha morrido quando eu cheguei de Angola. Eu cheguei, enfim, não sei em que dia é que foi, mas imaginem, foi uma segunda-feira, e num dia seguinte, terça ou quarta-feira, passei aqui no sapateiro, por qualquer razão parei ali, e o sapateiro deu-me a notícia que o José Bação tinha morrido, e para mim foi um choque também, especialmente que os meus pais não me tinham dito nada. Na altura, a frequência do Bairro Alto era feita por boémios, exclusivamente. Estava cheio de tasquinhas, casas de fados, e portanto nós circulávamos por aqui. Não tenho ideia que houvesse aqui especialmente um local onde a gente fosse, mas havia, com certeza, mas já não recordo bem. Mas era onde nós passávamos uma parte da noite, bebendo, enfim, vinho. Na altura, não, como disse, já não se bebia muita cerveja, bebia-se vinho. Ainda vamos passar à porta do José Maria Júlio. Vamos passar ao porta onde o meu avô tinha uma tipografia, e o meu pai também depois ficou com ela durante algum tempo. E onde se imprimiu o primeiro livro do Zé. O livro que nós editámos foi impresso nesta tipografia, que eu penso que ainda existe. Será possível viver sob o peso dessa disciplina militarmente ofensiva sem alienar o que há de melhor em nós? Não será que nos habituaremos a expulsar aquilo que com tanta dificuldade conseguimos conquistar pela leitura, pelo amor da verdade, pela revolta contra o que nos querem impingir como verdades feitas? António Manuel Viana. Pois é, nós vinhamos por aqui, fazíamos a continência aqui, estava aqui o oficial de dia, o sargento de dia, com uma mesa, fazíamos a continência e seguíamos. Só que levávamos nas costas, muitas vezes, livros que sabíamos que ou eram censurados ou eram livros em francês. Houve duas vezes, uma comigo e outra com o Bação Leal, em que eles descobriram que a gente trazia livros escondidos nas costas e pediram para ver o que era. E no caso do Bação Leal, eu julgo que era um livro do Kierkegaard, um livro de filosofia. Ele tinha problemas religiosos e lia muito filosofia do existencialismo. Mandaram-me tirar os livros de trás das calças, ele tirou, mostrou os livros e o capitão não sabia ler francês e não percebeu o que lá estava e disse: estes livros estão apreendidos, e guardou os livros e deu-lhe depois 3 fins de semana sem sair. Passámos a ter cuidado depois disso e arranjar os sistemas de passar com os livros. Realmente eu estou cansado. Eu lembro-me que a gente para chegar cá acima não se cansava muito, porque éramos mais novos, e eu perdi um bocado o fogo. Mas aqui era de facto uma camarata, havia assim uma espécie de uns cacifos, que eram, nós brincávamos, chamávamos os caixões. Às vezes havia um sonâmbulo, que não se sabia quem era, que dava uns berros durante a noite, mas isso deve acontecer noutras camaratas do género. Isto aqui
era o sótão, ali fica o claustro, e o Bação Leal, se não me engano, ele tinha o cafre, a cama dele ficava aqui desta zona. Era muito frio isto. Eu acho que aqui no claustro nós também nos juntávamos para fazer algumas coisas. Podia ser limpar as armas ou juntar-nos para fazer pequenas tarefas militares. Nós conhecemos no Colégio Académico em Lisboa, na Almirante de Reis, e reencontramos aqui. Aliás, eu entrei aqui, estava ele a recitar ao balcão e com uma cerveja na mão e a recitar a toada de Porto Alegre do Zé Régio. E eu, como também sabia a toada de Porto Alegre de cor, algumas coisas, também recitei com ele. Era importante na medida em que era uma manifestação de solidão em que nos encontrávamos e da dificuldade de comunicação, de não podermos exprimir aquilo que pensávamos em público e que queríamos, enfim. Aqui era a parada onde se formava a nossa companhia. Julgo que éramos 6 pelotões e julgo que o nosso pelotão que era o 6º, o meu e o do Zé. Éramos indisciplinados, talvez eu mais do que ele, e desalinhados. Às vezes não acertávamos o passo. Isto aqui era a lagoa, fazia parte deste campo de obstáculos. O Bação tinha uma grande... era mais um intelectual do que uma pessoa com destreza física, mas era um tipo corajoso, embora depois os militares, em relação à coragem dos intelectuais, ele sentia-se às vezes... Ele gostava de ser rebelde e de afrontar... E, por exemplo, o Galho, ele recusava-se a fazer o Galho e criava sempre problemas com o comandante de companhia. Mas as atitudes do Bação, muitas vezes, são difíceis de as perceber, porque ele levava, às vezes, as coisas longe demais e a resistência, o que se queira chamar. Durante a recruta, José Bação Leal tem uma oportunidade de desertar, juntamente com António Manuel Viana. Em várias cartas dirigidas aos amigos, fala das suas dúvidas quanto a essa grande decisão. Se, porventura, partir, misturem a minha saudade num cálice de bagaço e bebam-no apocalipticamente. Estou perto de uma grande decisão. Recuso-me a misturar armas na relva. Recuso-me lúcida e simplesmente. Recuso-me. Conseguirei? Ele já tinha falado connosco em casa da decisão que tinha tomado. Claro que a decisão não foi fácil, porque o sítio para onde iam era a Argélia, não era assim um país tão acessível naquela altura. E no dia 13 de junho de 1964, o Zé foi comigo a um arraial, na casa de uns amigos meus, e quando chegámos a casa, ele disse: agora quer falar com a mãe e com a Ana. E essa noite foi uma noite importantíssima, em que o Zé teve uma conversa muito importante, em que disse: mãe, tomei uma decisão por si e pela Ana. Não vou partir para a Argélia, vou para a África. E, portanto, achava que para ele não ficava bem com ele próprio se fosse realmente desertar, estando outros com as mesmas ideias dele contra a guerra. E pronto, e foi essa a decisão. E na altura em que ele morreu, se dizia: mas porque é que ele não foi embora, mas porque é que ele não foi embora, e porque é que ele foi para a guerra, e acabou por ser vítima dele próprio, da coragem dele. Tenho poucas dúvidas que, se o Zé nunca tivesse andado no colégio militar, sendo o Zé exatamente como era,
que o Zé não tivesse tomado uma opção clara, sozinho, individualmente, ou juntamente com um grupo, ou através do PC, ou através de outra forma qualquer, de se recusar a ir para a guerra colonial e desertar. Houve muita gente que desertou porque estava metido numa questão qualquer coletiva e, portanto, era a questão coletiva que comandava. Vamos para aqui ou não vamos? O Zé não estava metido, portanto, também não tinha esse caminho, digamos assim, para ir. Por outro lado, não havendo esses caminhos, eu penso que às tantas, eu penso que o Zé era um bocado sensível ao destino coletivo. E depois punha-se a questão a seguir. É que como é que eu preservo a minha identidade e os meus valores num ambiente que me é hostil. Dolorosamente desisto. Reconheço-me um inábil pintor do destino, um cobarde difícil. E, contudo, sei que a renúncia ao projeto põe em causa toda a minha vida, possível vida levada. Acredita, nunca a confusão atuou tão forte por entre os pilares da minha débil arquitetura mental. A certeza de que nem tudo é inútil, aliada à certeza de uma própria inutilidade, de uma própria utilidade impotente, gera matéria escura onde havia branco. Leva um homem a dar início ao deserto. Fins do inverno, princípios da primavera, viajámos para Lamego. Nós tínhamos sido aqui castigados várias vezes e eu sempre liguei essa passagem, a saída para Lamego, ao facto de sermos rebeldes e de não nos integrarmos bem no ambiente castrense de Mafra. Em Lamego, a vida era muito mais dura do que aqui. Era às 5 da manhã, a gente acordava com uma granada a explodir numa casa no meio da montanha e depois era o resto do dia sempre só se podia andar a correr, era preciso fazer exercícios permanentemente, atravessar rios, atravessar pontes. Portanto, era um trabalho físico incrível, de exigência. Aí de facto foi muito duro e o Bação acabou por se encerrar numa torre. Foi uma vez que fomos fazer um slide para uma torre num exercício militar, acompanhado por um sargento de meia-idade que também não queria fazer o slide, e o Bação aproveitou e eles fecharam-se os 4 na torre. E durante 3 dias resistiram e ninguém conseguiu lá entrar porque eles atiravam tudo o que tinham à mão, pedras e mobília cá para baixo. Isto tudo deu-se na sequência de um major, que a gente chamava-lhe o major nazi, ter puxado numa pistola e a dizer: quem não fizer este exercício, eu dou-lhe um tiro. Começo a temer as consequências, imediatas e remotas. Sempre as temi porque as sabia dos 2 anos por virem. Desta vez, não sou mais o paisano mal integrado numa organização militar, mas sim o homem ferido em pleno coração dos seus direitos. Sofro bastante. E o que é pior, dolorosamente consciente da inutilidade do meu sofrimento. O Zé era um pai 8h30 ou 9 da manhã, aparece lá em casa, fardadíssimo, pronto para embarcar. E a minha mãe só dizia: mas o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Quer dizer, ficámos em pânico, porque não sei como é que ele se desenfiou, para poder ir a casa e ainda dar um beijo à mãe e a mim, na hora da partida. Quer dizer, foi um pânico. A minha mãe só pensava: mas que horror, será que ele mudou de ideias? Porque, quer dizer, já nos tínhamos despedido na véspera, ele tinha jantado connosco. E foi dramático. Portanto, a última imagem que eu tenho dele é daquela manhã da partida. Fui-me despedir do Zé no dia da partida. Despedir-me? Não. Porque não pude despedir porque ele estava na formatura, não é? Mas fui ao cais da Rocha de Condóbitos. Estou a ver perfeitamente tudo. Formatura. O Zé tinha pedido, acho que tinha pedido para ninguém lá ir. Vi o Zé formar, vi o Zé fazer lá as continências e aquelas coisas todas. Fiz-lhe um adeus. E ele viu? Viu. O Zé viu-me. Mas depois entraram para o barco e o Zé não veio ao Portoló despedir-se de ninguém. Pá. Daqui, do mar enorme, as minhas primeiras palavras, talvez um tanto marítimas, talvez disformes.
Como calculas, esta forçada aprendizagem do degredo nada tem de agradável, muito pelo contrário. Acontece, porém, que a consciência de um homem é solúvel em algumas cervejas. Assim, isso inicia uma dolorosa bebedeira, uma noite irremediável, um túnel de 2 anos. Luís Filipe, à la santé, que os deuses, essas criaturas despenteadas, te sejam favoráveis. O mundo colonizado é um mundo cortado ao meio. A linha divisória, a sua fronteira, é indicada pelos quartéis e pelos postos de polícia. Nas colónias, o interlocutor válido e institucional do colonizado, o porta-voz do colónio do regime de opressão, é o polícia e o soldado. Frantz Fanon. O Zé vai para a África preparado, com o Senghor atrás, para olhar para aquela gente e dizer como é que eu posso enquadrar aquilo que eu li do Senghor nestes tipos que estão aqui que eu estou a trabalhar com eles. Isso faz uma diferença enorme. Quem é que vai para a África com o Aimé Césaire e com o Senghor atrás? A tonalidade das cartas, quando o Zé vai para a África, a partir de uma certa altura, deixam de ser as tonalidades que tinham cá para passarem a ser umas tonalidades africanas. Aquilo que eu acho que foi um dos fatores que levou o Zé a ir para a África, que é, no fundo, uma certa irmandade com o povo. Eu acho que ele, quando chega à África, o povo deixou de ser o povo português, porque, no fundo, o povo português estava ali numa missão ingrata e imposta. Isso é mais complicado, porque o gajo teve sempre uma relação com os soldados dele, que eram brancos. Sim, está bem, mas... E o povo português continuava a ser os soldados. De acordo, não traía essa relação. Mas a relação que transparece nas cartas é que começa a ser uma identificação com o povo e com o destino do povo africano. Ou seja, e eu acho que aí continua a haver a tendência do Zé para se identificar com uma causa humana, com o destino de um povo. O olhar humaníssimo da negra gente. Talvez não saibas que se atribuísse a invenção da ternura ou da inocência a uma raça, só um cego voluntário não o atribuiria à raça negra. Esclareço. Ainda não percebi, não constatei em nenhuma criança branca a ternura e a inocência que diariamente constato no doloroso, antigo olhar das crianças negras que se cruzam. Aprendo que nunca fui criança. Vivi uma infância manchada de egoísmo. Vivemos, nós, os apesar de tudo eleitos. É que o estômago dilatado de uma criança magríssima, os muitos estômagos dilatados de muitas crianças negras são a fome. A fome, percebes? A fome. Não a fome em termos de comer pouco, mas em termos de não comer. Kid. Esta é uma das mais delicadamente vergonhosas experiências de um homem. Apetece-me ficar num canto, chorando até ao bronze da última lágrima. Como militar nada posso elaborar de construtivo. Perdoa-me, mas as nossas angustiazinhas de europeus não justificam uma angústia maior. Angústia que atravessa desordenadamente as picadas desta parcela africana. Não posso, não quero, recuso. As crianças magríssimas de estômago proeminente lembram os espectros dos campos de concentração nacional-socialistas. São como punhais na carne da memória dos homens. Ficas também a saber que as cartas são abertas e que estou farto. 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 Encontramos por acaso, foi uma grande festa. Fizemos amizade com jovens da nossa idade que lá estavam. Um era cabo-verdiano, de quem o Bação, aliás, já era amigo, com o Ferreal da minha companhia. Mas, entretanto, o Bação teve a ideia de fazer o jornal de parede. Eu sei que um dos temas era a negritude. Ele falava no Aimé Césaire, falava no Sékou Touré, falava noutras coisas. Eu escrevi também qualquer coisa para o jornal de parede, mas quando estávamos já com o jornal praticamente a ser posto na parede, veio uma ordem do comandante de bandeira, que era o comandante do barco, a dizer-nos que ele não permitia que fizéssemos o jornal de parede. E as perseguições começaram aqui, antes do embarque, quer dizer, num jantar de despedida em Setúbal com o batalhão com quem embarcou.
Esse foi um jantar dramático em que inclusivamente tiveram que mudar de mesa, porque ele estava na mesma mesa do comandante Barreto Magalhães. E a certa altura, quer dizer, o comandante fez tudo para o amarfanhar, para o diminuir. Depois foram as perseguições no Alto Molóquia e foi aquele assunto gravíssimo de ele ter sido acusado de levantamento de rancho. O Zé é convidado por um soldado para festejar um aniversário e pede a um colega para o substituir. E o colega diz que o substitui, ou pelo menos ele convence que diz que o substitui, não sei os pormenores, mas o gajo vai de facto almoçar com os soldados e depois veio a saber que o colega de facto não fez não só não o substituiu, como foi participar, não sei a quem, provavelmente não sei se foi ao Barreto, mas a alguém, portanto era um colega ligado à PIDE que ele tinha ido almoçar com os soldados e que tinha deixado o posto de comando. É por isso é que são os tais 5 dias de prisão. Exato. E o Zé dá-lhe um murro e chama-lhe canalha. César, vou ser punido e consequentemente transferido. Espetei um murro no oficial de transmissões e o canalha, felizmente, queixou-se. Total, de momento, o meu desinteresse por esta vida ou por outra. Moeda, Guiné, ninguém me rouba a flor vermelha dos lábios. Não tenciono ceder mais. Aqui não posso, não devo ficar. Entre dois desesperos ao centro, alguma coisa fundamos. Tu és capaz de te lembrar talvez melhor disso do que eu. Eu sei que ele é mandado para Metangula e é em Metangula que teve o acidente. Há um amigo que usava barbas, havia muita gente que usava barbas no norte de Moçambique, eu também tinha usado, ou não sei se nessa altura usava só o bigode, mas havia quem usasse barbas. E há uma ordem do setor, uma ordem daquelas ordens que aparecem sem se perceber nem como nem porquê, para que toda a gente rapasse as barbas. Ora, as pessoas que já estavam na guerra há uns tempos e que já tinham arriscado a vida não rapavam as barbas e venha cá o general fazer umas barbas, ou seja, quem for. Portanto, o Zé vai avisar o tal amigo Pestana, mete-se num jipe, vai-lhe dizer, olha, eu não sei se queres rapar a barba ou não, mas vem aí mas o comandante do setor vai pôr em prisão todos os que tiverem a barba para fazer, porque é facto é que ele cai na mina. Calcula que a coroar a minha vinda ao ultramar, dia 10, uma mina por pouco me endereçava ao esquecimento. A sorte abrigou-me desta vez. Absurdo e ridículo que eu tenha sido ferido em combate. Felizmente não ouvi nem dei nenhum tiro. De certo modo, a mina foi providencial. O Zé teve um acidente em Metangula, foi transferido, foi num jipe para o hospital de Vila Cabral, em que, portanto, tinham que ir devagaríssimo, porque ele já estava cheio de dores de cabeça e com vómitos. E quando chegou ao hospital de Vila Cabral, o médico, que era uma pessoa consciente e honesta, olhou para o estado dele e disse que ele não estava em condições de ser tratado naquele hospital e transferiram-no de helicóptero para Nampula. O meu pai daqui achou uma explosão de uma mina, portanto deve ser uma coisa gravíssima, portanto era ele daqui que punha todos os sintomas, se não tinha vómitos, se não tinha dores de cabeça, se não tinha sonolência, se não tinha não sei o quê, quer dizer, não tinha nada, estava tudo ótimo, um braço partido, um estilhaço na cabeça e o resto estava tudo ótimo. E o meu pai insistia na situação grave. E o Dr. Ribeiro dos Santos, portanto o diretor do hospital, dizia que não. E o meu pai, entretanto, disse, olha, eu ponho à disposição um transporte, eu pago para que ele vá para a África do Sul, para que ele venha para aqui, mas para que seja tratado, porque acho que em Lourenço Marques também não tinham grandes condições para ele ser operado. E nessa altura ele disse a tudo que não. Um ataque de sinusite mais que diabólico tem-me impedido de escrever. Perdoa o meu silêncio. Logo que me seja possível escreverei mais longamente. Antes, rasguei 2 ou 3 cartas para ti. Acredita que prefiro o Vietnã a estas dores de cabeça. Era boa altura de me mandarem para casa.
César, até breve. Um abraço, Zé. Ele tinha dores de cabeça, andava com um pano enrolado à volta da cabeça, mas fazia uma vida normal, ia aos cafés, andávamos de um lado para o outro, almoçávamos, falávamos, e de vez em quando queixava-se de dores de cabeça. E eu dizia, pá, mas vai lá ao médico e não sei o quê. Lembro-me de 2 ou 3 vezes, porque ele fartou-se de ir a esse médico, ou não sei quantas vezes. O gajo via e depois voltava e dizia, pá, olha, ele disse-me para tomar uma aspirina, pá. Eu acho que isto era sinusite, pá. Eu acho que isto era sinusite. Ele disse para tomar uma aspirina. Depois me mandou umas bocas que eu não gostei, a dizer que ele estava com medo de ir para o norte, e não queria ir e tal. De repente ele fica mesmo pior, quer dizer, e então na messe dos oficiais milicianos, portanto, que era o Val da Merda, que era um edifício que tinha muito pouco espaço e onde havia 2 camas ou 3, estávamos todos uns em cima dos outros e não havia de facto lugar para ele, e ele foi parar a um único sítio onde podia ir, que era uma despensa. Nas prateleiras da despensa, uma série de livros desarrumados e abertos misturavam-se com cartas e desenhos. Henrique identificou Saint John Perse, A Colher na Boca, de Herberto Helder, A Ocupação do Espaço, de Ramos Rosa, qualquer coisa de Rui Belo, que não conhecia, e uma recolha de poemas de Rimbaud, aberta na página das Iluminações. No chão, um desenho do general estava sujo e úmido. Havia ainda diversas revistas de cinema e mais livros, arrumados a um canto. Anda connosco que vamos levar-te ao hospital, disse Henrique. Fernando tentou sentar-se na cama, entreabrindo os olhos, e respondeu: aqui é o único sítio onde posso ficar. Esta maldita sinusite mata-me. Mas tu tens de te tratar. Se esse médico não te considera doente, vamos ao hospital. O pior são os vómitos, disse Fernando. Não quero sair à rua. A Pito está lá fora. Não me deixam. Henrique e Var agarraram num de cada lado e quase o arrastaram para a entrada e para a rua. Cá fora voltou a abrir e fechar os olhos, enfrentando a luz do dia. Depois afastou os amigos, procurando andar pelo seu pé, rua abaixo. Mas não conseguia manter-se direito. Tropeçou no passeio. 1 vez, 2 vezes. Teria caído se não o agarrassem fortemente. A rua está a mexer. Que se passa? Gritou para o lado. La lumière me tue. E no hospital, por acaso, está de serviço um neurologista. O neurologista observa durante 1 hora, faz-lhe todos manda levantar a perna esquerda, a direita e tal, para perceber onde é que... E depois disto mandou-o para o quarto e disse-me assim, olha, é seu amigo este senhor? Eu disse, sim, é meu grande amigo. Deve ter 60% de hipóteses de se safar, porque ele tem um hematoma no cérebro, devia ser evacuado. Mas aqui em Nampula também não há hipóteses de evacuação. Depois disso há um avião, não sei o quê. Enfim, eu andei com outro amigo durante 2 dias até ele morrer, à procura desse tal possível piloto que podia viver em Nampula e que não estava lá, e portanto não houve avião, não houve nada, e pronto, ele vem a falecer dia 1 de setembro. Eu fazia anos em 31 de agosto. Aqui as acácias ainda não floriram. Sangram por agora, desordenadamente, no olhar humaníssimo da negra gente. Gosto das acácias de dezembro, deste verão póstumo a rolar a montanha. Sim, tentarei o canto, mesmo de gatas.
Meu velho, sinceramente, vê lá se consegues os livros. A Estrela Rutilante e Paralelo W, ambos de Manuel de Castro, bem como todos os que publicar este autor. E ainda Espelho Inicial de Maria Teresa Horta. Evita cravar a mulher do Luís, questão de princípio. Aprendo ou reaprendo que não me conseguirei feliz fora dos outros. A felicidade é coletiva. Inútil contrariar a vocação. O moribundo do quarto ao lado talvez seja um amigo. Detesto cada vez mais essa gente que se alimenta de prazeres medíocres, afinal consequência de não terem vivido a saudável experiência do suicídio, da solidão, de nunca terem pressentido seu sangue escorrendo no nevoeiro, pensadamente. Amor ou ódio, recuso a indiferença. Tudo isto é confuso porque rápido. Se Deus não existe, é porque os homens sabem o que é permitido. Acharás indecente parodiar Dostoiévski? Lamento. Importa destruí-lo. A tua vida faz-se? Não duvido que sim. Entre dois desesperos ao centro, alguma coisa fundamos. Na impossibilidade manifesta de adquirir todos os pássaros, trata-se de descobrir o segredo do voo, como dizia Francisco de Assis. Kid, tentemos eficácia na esperança. O futuro depende da nossa eficácia, como eu disfarço bem. De manhã lembrava um farrapo. Tudo era cinzento do coração à alma. Um abraço. José. PS. Post-scriptum. Espeta um murro na malta que souberes adormecida. Espeta forte. Do Francisco. Mais 65. Alto Molucoé. Queria dizer algumas coisas sobre esta carta. Primeiro, a referência à felicidade coletiva. Esta frase em que ele diz: a felicidade é coletiva, inútil contrariar a vocação. O Antoine de Saint-Just, na Revolução Francesa, na altura da Revolução Francesa, escreveu uma frase quase igual, em que dizia: nunca poderei ser feliz enquanto a felicidade não for de todos. Portanto, é um sonho antigo como o mundo, mas que em momentos de grandes insurreições populares, de grandes viragens da história, aparece esta frase. Amor ou ódio, recusa a indiferença. Tudo o que havia nele de radical, de absoluto, como eu há bocado lhe tinha dito, o gosto do absoluto que ele tinha. Tudo isto é confuso porque rápido. Se Deus não existe, é porque os homens sabem o que é permitido. E é claro que isto tem o Crime e Castigo de Dostoiévski por detrás, e ele citou. E as duas citações são muito bonitas, porque são de Dostoiévski e de São Francisco de Assis. Quer dizer, de um dos homens que melhor sondaram a consciência e a mente humana, e São Francisco de Assis, que era a generosidade total. Ele teve a primeira edição, que foi era o mínimo que nós podíamos ter feito, era prestar-lhe de alguma forma uma homenagem, enfim, os amigos mais próximos. Foi uma coisa reduzida, porque também não sentíamos coragem para fazer mais, enfim. Depois houve a edição do Pai do Zé, que já teve um outro impacto e que foi censurada, e portanto todas essas coisas depois no antigo regime, quer dizer, eram umas coisas que eram postas a circular e rapidamente eram apreendidas pela PIDE. Foi um impacto naquela altura por ser uma pessoa que morreu com 23 anos, porque muita gente comprou o livro, sob as circunstâncias da morte dele, a coragem que ele teve naquilo que escreveu e que mandou para cá. Por razões que não estão explicadas, o Zé destruiu muitas poesias. Está escrito por ele, foi referido pela mãe, e portanto a obra do Zé, que podia ser muito maior, embora enfim ainda não madura suficientemente para poder representar aquilo que o Zé viria a ser, podia ser mais extensa, e portanto isso permitiria realmente fazer um trabalho de maior fôlego do que aquele que foi possível e será possível. O mundo em que o Zé cresceu, em que nós nascemos, em que nos formamos, em que evoluímos, é um mundo em que a única maneira de ser pessoa era ser rebelde. Há certas coisas que não são transmissíveis para as outras gerações que vêm. E por mais livros que se escrevam, e por mais que se fale, e por mais que se diga, e essa dificuldade de transmissão dessas experiências que só pode ser transmitida ao nível simbólico. Por exemplo, eu fiquei comovidíssimo por uma coisa estúpida, por terem posto uma chama no monumento dos mortos. E, portanto, essa chama, de facto, é um sinal de lembrança, de memória.
nas circunstâncias em que o Zé lá ficou, a mim revoltou-me. Está ali o nome dele. Ele não foi nenhum herói. Ele foi um herói anticolonialista. Mataram-no. Usaram para ele. Que há são 10 mil mortos, pá, aquela chama, e acho que é ali que temos que estar todos. Pronto, é assim, pá. Talvez pronunciem as palavras necessárias a expressão evidente. Talvez sejam mesmo sinceros ao rodearem de flores o amigo ausente. Talvez se lembrem de indagar a vida e se apercebam de súbito do seu terrível mistério. Talvez presintam cruzes vivas em terras distantes do Calvário. Talvez... Mas a palidez, o símbolo rouco da batalha, a mágoa oculta nesse ser absorto que um dia sem pudor despiu o pensamento e partiu numa mortalha, essa ninguém a partilhará. Talvez, pobre e ignorado coração, talvez alguém descubra entre os lábios da navalha o sorriso podre da solidão.